Vamos para mais uma aula de CSS e hoje a gente vai começar a ver as pseudoclasses. Pseudoclasse é um recurso especial do CSS onde você tem um seletor que representa determinado elemento quando está em um estado específico. Por exemplo, você pode selecionar um botão apenas quando ele está pressionado e mudar o estilo dele. Você pode selecionar um div apenas quando o mouse estiver sobre ele e mudar o estilo dele nessa condição. E assim por diante. Dá para fazer algumas coisas mais avançadas com pseudoclasse, além disso, por exemplo, fazendo com que outro elemento mude de estado quando o seu elemento estiver sob o mouse, ou quando o seu elemento estiver clicado, ou quando o seu elemento estiver em foco, assim por diante. Essa é uma das funções das pseudoclasses. A outra é a de permitir, por exemplo, fazer uma tabela onde você tem colunas pares de uma cor, colunas ímpares de outra cor. Aí a pseudoclasse permite automaticamente selecionar somente as pares, somente as ímpares, somente uma a cada 3, somente uma a cada 4, dentre outras possibilidades. Nessa primeira aula, a gente vai ver a aplicação de pseudoclasses do primeiro tipo, aquele onde nós temos botão pressionado, botão sob o mouse, etc. E em outra aula a gente vai ver a pseudoclasse de classificação de tabela. Então, eu tenho aqui um HTML onde nós teremos um botão que vai mudar de cor quando estiver pressionado ou quando estiver com o mouse por cima dele. E além disso, eu tenho duas mensagens. Uma mensagem que está num outro div adjacente ao botão, um irmão distante do botão, que diz que você está sobre o botão. Quando você parar o mouse em cima, esse div vai ser exibido. E mais um div dizendo que você está pressionando o botão. Também só deve aparecer quando você tiver com o botão pressionado. Depois disso, eu tenho um campo de digitação de texto para mostrar a pseudoclasse de foco, onde eu vou mudar o tipo de texto do campo de texto somente quando o campo estiver em foco, mudar a cor de fundo dele. Então esse aqui é o meu HTML. Esse é o CSS inicial que a gente vai ter, onde eu só mudei as cores e fontes de fundo, mudei bordas, mudei os espaçamentos internos e o estado do botão na condição normal dele. Quando ele não estiver pressionado nem com o mouse por cima, vai ter esse background aqui, turquesa médio, fundo texto preto, borda preta, quase preta, espaçamento de 24 pixels e o botão é exibido em linha, ou seja, ele não vai ocupar uma quebra de linha, ele vai ficar do lado do que vier antes dele ou do que vier depois dele, se os outros elementos também forem em linha. Além disso, eu tenho as configurações do meu campo de texto em condições normais. Também vai ter aqui um espaçamento de 8 pixels interno e uma borda de 1 pixel. Esse é um CSS inicial, isso é tudo que eu tenho aqui. E do jeito que está aqui nesse momento, o nosso resultado vai ser esse. Nós temos um passe o mouse e aqui do lado o botão. E as informações, você está sob o botão, você está pressionando o botão, e isso deve mudar a cor quando clicar no campo de texto. O problema é que nada disso funciona, visto que o botão não muda de estado, e eu não tenho nenhum botão pressionado para a informação dizer que ele está pressionado, nem nenhum botão sob o mouse para a informação dizer isso. O que a gente vai ter que fazer agora é
começar a implementar as pseudoclasses que vão tornar esse exemplo algo funcional. Isso vai ser tudo com apenas CSS. O primeiro passo vai ser nós escondermos aqueles divs que devem aparecer só sob condições específicas. Então, o que eu vou fazer é esconder o div chamado idType, o hold e o focus, que são aquelas mensagens. Para fazer isso, crio um seletor com os três, com display none, não exibe. Aí vamos recarregar e ver o que aconteceu. Agora está assim. Porém, ele sumiu e não aparece mais. Eu preciso fazer algo para que ele volte a aparecer. Mas antes vamos mudar o botão para a gente começar a ver o que acontece. Para ficar mais dinâmico daqui para frente, vamos editar direto no inspetor de elemento. A gente já vê em tempo real o que vai acontecer. Vou abrir aqui o editor de estilos, chegar mais perto. E agora nós vamos adicionar uma pseudoclasse aqui que vai ser botão quando estiver sob o mouse. Button, dois pontos, hover. Seletor de pseudoclasse é dois pontos na frente do que você quer de pseudoclasse. Então, pseudoclasse hover vai ser dois pontos hover. E esse botão, quando estiver sob hover, vai ter o fundo turquesa pálido. Então agora, quando eu passar o mouse aqui, ele vai ficar mais claro. Antes, ele não mudava de estado. Mesma coisa para o botão quando estiver ativo. Vai ficar button, dois pontos, active. Juntinho aqui. E aqui dentro, nós vamos colocar qual é o estilo do botão quando estiver ativo. Percebam que o que eu não estilizei na pseudoclasse hover, ele vai utilizar o que já era original do botão em estado normal. Mesma coisa aqui, eu vou adicionar um background escuro, e aí quando eu pressionar o botão ele vai ficar escuro. Só que também eu vou adicionar uma cor de texto branca, para que quando eu pressionar eu consiga ler o texto. Agora nós temos nosso botão com o hover e o active certinho aqui funcionando, só que ele ainda não faz com que os textos apareçam, informando o que está acontecendo. Só que como isso é um pouquinho mais complexo, vamos, antes disso, ajustar a pseudoclasse para este elemento aqui também, e ele mude de cor quando está sob foco. Percebam que não é um hover, é um foco do teclado. O hover é quando ele está sob o foco do mouse. E o focus, que é o que eu vou usar agora, é quando ele está sob o foco do teclado. Então, input, dois pontos, focus. E aqui a gente vai mudar a cor de fundo da entrada, que é o campo de texto. Agora, não acontece nada com o hover, mas quando eu clico nele e ele está com o cursor dentro, ele fica azulzinho claro, como eu pedi aqui no background light blue. Feito isso, então, no próximo vídeo a gente vai completar isso aqui e fazer com que nós clicamos e mostramos as informações adicionais.